tempo depois surgiram alguns tiranos lá em Atenas. E aí um segundo legislador vai tentar evitar que a democracia grega, que a democracia ateniense, melhor dizendo, né, que ela acabe. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma lei chamada de Lei do Ostracismo. Esse foi o Clístenes, beleza? Solon e agora Clístenes. O que o Clístenes fez? Ele criou uma lei que protegia a democracia grega. Então qualquer pessoa que tentasse ameaçar a democracia grega seria banida da cidade por um período de 10 anos, tá? Perderia os direitos políticos e as propriedades. Imagina. O Clístenes então cria essa aí, melhora um pouquinho, protege a democracia, e o Péricles, no século V, consegue consolidar esse regime democrático. O que ele faz de tão importante? Uma das coisas é remunerar. Porque quando ele paga a pessoa para poder se dedicar à política, qualquer um, independente da renda, agora pode se dedicar plenamente à política. Então isso faz com que mais pessoas possam participar da política, beleza? Alguém pode virar e falar, nossa, professor, lindo, os gregos, então, atenienses são fera, né? Os caras é top. Na verdade, nem tanto, né? Se a gente parar para analisar, todos os cidadãos podiam participar desse momento, só que nem todo mundo era cidadão. Aí está o grande ponto, né, nessa democracia ateniense. Quando a gente fala de democracia ateniense, a gente tem que lembrar quem é o cidadão ateniense, tá? Cidadão ateniense é o homem maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, beleza? Então não entra mulher, não entra escravizado, não entra estrangeiro. Na prática, vamos colocar que aproximadamente 15% da população era cidadão ateniense. Então a cidadania ela era muito restrita a esse grupo, beleza? Então deu pra gente entender um pouquinho Atenas e um tiquinho Esparta, fechou? Vamos avançar mais um pouquinho. Isso que eu falei está lá no período arcaico. Agora a gente vai para o período clássico, que vai ser o período das guerras, beleza? Quem já assistiu o filme 300 aí deve estar esperando esse momento dos gregos enfrentarem o exército dos Xerxes, né? Mas vamos lá. Período clássico, então, foi um período de que ocorreram duas guerras, tá? As guerras médicas e a guerra do Peloponeso, e também foi um período de ascensão, né, de prosperidade de Atenas, fechou? Então vamos começar a falar sobre as guerras médicas, ou guerras greco-pérsicas, tá? Essa guerra é uma guerra dos gregos contra os persas, fechou? O que acontece? Nesse momento, lá no século XV, o exército persa queria invadir e conquistar a Grécia Antiga, para ter acesso aos recursos e ao comércio que havia ali na região do Mar Mediterrâneo, fechou? E aí o que vai acontecer? Os gregos, os persas, na verdade, mandam 50 mil soldados para conquistar a região. Os gregos ficam ali, agora lascou, né? Agora fudeu. O que a gente vai fazer? Como a gente vai se proteger, né? Ainda mais que eram unidades autônomas e politicamente independentes. Lembram lá das polis, né? O que eles fizeram? União faz a força, né? Eles se uniram e criaram a chamada Liga de Delos, tá? Essa Liga de Delos era uma união de cidades-estado que mandavam recursos, tributos, enviavam soldados para poder lutar nessa guerra contra os persas. Quem comandava essa cidade era a cidade de Atenas. E o tesouro enviado, os tributos, eram guardados na cidade de Delos, tá? Por isso Liga de Delos. E aí quem administrava era Atenas. O que Atenas faz? Recolhe esses recursos, luta nessa guerra, protege e tudo mais, tá? Só que quando essa guerra chega ao fim, tá? O que acontece? Os gregos vencem, ou seja, eles conseguem impedir que os persas conquistem a região. Não que eles derrotaram e dizimaram o exército persa, porque era gigantesco, beleza? Mas eles acabam com os planos lá do imperador persa, que deve ter, desistir. Falar, não, tá muito difícil esse negócio, vou conquistar outra galera, que tá muito difícil. E aí eles foram embora, beleza? Só que o que os atenienses fizeram? Continuaram cobrando os impostos, continuaram cobrando os tributos, só que dessa vez para fazer melhorias lá em Atenas. Então eles reformaram a cidade, foi um período de investimento nas artes, então a democracia ateniense se expandiu muito, tá? Pensa que Atenas vai viver assim os anos dourados, e foi justamente sobre o governo do Péricles, tá? Por isso que a gente fala que foi esse ápice aí da cidadania, da democracia ateniense. E aí o que acontece? Tinha algumas cidades que não concordavam com essa hegemonia toda dos gregos. Aí o que acontece? Uma dessas cidades que não concordava era justamente Esparta. E Esparta forma uma outra liga, chamada de Liga do Peloponeso. Nesse momento, nós vamos ter a cidade de Atenas e seus aliados
contra a cidade de Esparta e seus aliados. Essa guerra entre essas duas principais cidades gregas é o que nós chamamos de Guerra do Peloponeso, tá? Foi uma guerra intensa, violenta, que dizimou o mundo grego, tá? Inúmeras baixas, pessoas morreram, a economia ficou frágil. Então, assim, o mundo grego chegou assim, ficou em um estado muito difícil, sabe? E aí, quem vence essa guerra é Esparta. Esparta, por toda a tradição de guerra militar que a gente já falou, né? Só que Esparta não consegue manter muito tempo essa hegemonia, justamente porque o mundo grego estava arruinado, assim, estava com grandes dificuldades. Nesse momento, pessoal, do período arcaico, ou do período clássico que a gente está falando, né, nós vamos ter um outro povo que vivia ao norte da Grécia, os macedônicos, que vão perceber esse enfraquecimento grego e vão falar assim, agora é a gente, agora a gente domina todo mundo. E aí, um dos principais governantes do Império Macedônico vai ser o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, ele se tornou imperador com apenas 20 anos. E aí eles, né, os macedônicos no norte da Grécia, conquistam a Grécia, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse império, conquistam a Grécia, conquistam a Mesopotâmia, o Egito, a Pérsia, chegam até a Índia. Eles formam um império gigantesco, esse do Alexandre o Grande, beleza? Essa última fase de formação desse império do Alexandre o Grande, a gente chama de período helenístico. E alguém poderia virar e perguntar, professor, mas se a gente já começou a falar de um outro império, por que ainda faz parte da história da Grécia? Porque o Alexandre, em vez de destruir a economia, a cultura grega, muito pelo contrário, ele difundiu a economia grega. Ele era um admirador ali da cultura grega, ele teve professores gregos, o Aristóteles deu aula para o Alexandre, e assim, uma galera de pessoas que ele tinha influência e contato eram gregas, sabe? Então ele realmente expandiu, levou a língua, a cultura, a filosofia, as artes da Grécia por diversas regiões do Oriente, tá? E aí quando ele encontra a cultura persa, que também era uma cultura riquíssima, ele faz meio que uma fusão, ele tenta criar uma cultura universal. É essa cultura que a gente chama de cultura helenística, que é o último período dessa história da Grécia, tá? Que termina quando termina o Império Macedônico. Tá? Esse período helenístico ele deixa de existir quando o Alexandre ele morre aos 33 anos de idade, e aí o império ele é fragmentado entre seus generais. Até que nesse momento já havia um fortalecimento muito grande de Roma, e Roma acaba dominando essa região. E assim nós temos o fim dessa sociedade grega. Beleza? Sobre a cultura grega, pessoal, como eu já disse, ela é riquíssima. Os primeiros historiadores, nós temos a filosofia, nós temos as ciências gregas, matemática, astronomia, nós temos o teatro, nós temos as Olimpíadas, nós temos um modo de pensar racional, o homem, né, no centro das explicações, uma valorização muito grande do ser humano, que é o que a gente chama de antropocentrismo. Tudo isso veio lá da Grécia Antiga. Quando mais tarde foram dominados pelos macedônicos e depois pelos romanos, né, houve uma fusão, uma incorporação muito grande dessa cultura. Por isso que a gente chama essa cultura de cultura clássica ou cultura greco-romana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Queria fazer uma aula aí de 5 minutos, mas o tema é grande, tem muita coisa e eu acho que eu fui aí bem completo nas explicações. Qualquer dúvida vocês podem mandar nos comentários. Um abraço. Mais tarde eu libero para vocês um mapa mental, um resuminho de toda essa história da Grécia Antiga, beleza? Beijos e abraços, valeu pessoal, tchau, tchau!